Olá, meu povo, tudo bom? Meu nome é Paulo e eu sou o professor de Libras de vocês, tudo bem? E hoje nós estudaremos os verbos. Aí eu pergunto, por que estudar verbos? Mas, primeiro, eu vou apresentar o nosso plano de aula, certo? Vamos lá. Um dos nossos objetivos é conhecer os aspectos gramaticais da Libra. Vocês aprenderem a conhecer esses aspectos. Porque a maioria das pessoas pensa apenas nos sinais, influência, libras, memória é sinal, né? Mas aí eu pergunto para vocês, na Libras, só tem a ver com sinais? E a gramática? A gramática é importante para vocês conhecerem, estudarem e aprender a gramática, falar sobre ela. Um outro aspecto é perceber a diferença entre os verbos, né? E por fim, uma atividade de prática e sinalização dos verbos que a gente estudou aqui na aula. Ok? E o nosso conteúdo, nós teremos o quê? Os aspectos gramaticais dos verbos, que depois eu vou explicar logo logo. Nossa metodologia é formada em formato remoto, né? Dado o período da pandemia, que requer um pouco de distanciamento, ficar um pouco afastado. Também é no formato bilíngue, ou seja, português e Libras juntos, as duas línguas, por isso se chama bilíngue. E, por fim, uma atividade prática do conteúdo estudado. Ok? Para essa aula, os recursos didáticos que foram usados foram somente o computador, esse aqui, e a internet. Uma avaliação depois da aula, levando em conta a assiduidade de vocês, a participação de vocês, vocês serão avaliados. É claro que eu vou estar auxiliando aí nessa orientação das atividades. E finalmente, nossa referência. Aqui na nossa aula temos como referência quem? Bem simples a nossa referência. A Quadros, como sempre, a Carnop e o Capovilla. Certo? Agora vamos à nossa aula? Bom, agora eu vou mostrar para vocês algumas frases e depois vocês observem bem direitinho, a gente vai discutir as diferenças que vocês perceberam dentro dessas frases nos verbos, certo? Vamos lá? No mês de novembro é meu aniversário. Meu pai me deu R$ 100 de presente. Essa é a primeira frase. A segunda frase. Ontem à tarde eu conheci um amigo novo. Vocês perceberam? Os dois verbos foram usados nas frases? Quais foram os verbos? Vocês perceberam? Dois verbos a gente usou. O primeiro foi dar, me dar, certo? O outro verbo na frase que eu mostrei para vocês foi conhecer. Conhecer, dois verbos. Qual a diferença que vocês encontraram? O primeiro verbo apresentado na frase foi dar e o outro verbo foi o verbo conhecer, certo? Qual o nome do primeiro verbo apresentado? O que significa o nome? Verbo com concordância. Concordância? Como assim? Explica aí, professor. Calma, vou explicar. Significa concordar, combinar com alguma coisa. No caso, aqui no nosso contexto, combina com pessoas e números. Presta atenção. Eu, Paulo, dou para você. Para quem? Para você. Dar. Dar a ele. Dar a ela. Ela me dá. Você me dá. Ele me dá. Vocês perceberam? Então, um outro exemplo. Aqui nós temos uma pessoa, a Maria, marcada aqui. E aqui nós temos o Paulo. Segunda marcação. Ela avisa para o Paulo. Paulo avisa para ela. Ela avisa para ele. Paulo avisa para ela. Começa onde a sinalização? Começa onde? Começa em mim e termina onde? Na outra pessoa. No caso, você.
certo? Dar para você, dar. Dar a Paulo, Paulo dar a Maria. Eles dão, ok? Agora vamos para um outro exemplo, verbo com concordância. Tem vários, vou mostrar alguns para vocês. Ensinar, 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 me ensinar, mandar, 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 ela me manda, ele me manda, aconselhar, aconselha, aconselhar, me aconselhar, emprestar, emprestar ela, emprestar a ele, ela empresta para ele empresta para ela. Vocês perceberam a concordância com o número de pessoas dentro do contexto das frases, é claro. Ficou claro? Agora vamos para um outro exemplo. Que tipo de verbo? O verbo que eu mostrei antes, conhecer. Lembra que eu mostrei a frase? Conhecer. Conhecer. Verbo simples. Significa que esse tipo de verbo, como? Esse tipo de verbo está sempre ancorado no corpo. Percebam. Outro exemplo. Conhecer, aqui é entender. Agora vamos para outro exemplo. É entender. Eu sei, saber. Um outro. Vou mostrar alguns. Perceberam? Evitar, evitar. Desculpar, limpar, limpar. Um outro. Assistir, assistir. E por fim, desculpar. E agora, lembrar. Ficou claro, gente? Por exemplo, conheço ele. Eu posso fazer assim? Fazer essa dessa forma? O verbo simples está sempre ancorado no corpo. É evitar de fazer dessa forma. Ou evitar, por exemplo, pode fazer assim? Está sempre ancorado no corpo. Essa é uma característica do verbo simples. Bem? Então, resumindo. Os verbos na Libras só são dois tipos? Só dois tipos? Simples e concordância? Não. Tem mais. Muito mais. Mas hoje nós só estamos apenas esses dois verbos. Porque na Libras a maioria das pessoas só se preocupa apenas em sinalizar. Fluência, fluência, Libras, só isso. Memorizar sinal, memorizar sinal. O objetivo da Libras só é esse. E a gramática. Nós já vimos em aulas passadas, em outras aulas, que a Libras é uma língua natural, certo? Igual ao português, igual ao inglês. A Libras tem gramática. É importante a gramática, vocês aprenderem a gramática. E verbo tem a ver com gramática, certo? Resumo. Só relembrando, o verbo simples está sempre ancorado ao corpo e o verbo com concordância faz relações com o quê? Com o número de pessoas, certo? Tudo bem? Está claro? Qualquer dúvida vocês podem perguntar. Agora, para a próxima aula, eu quero que vocês me tragam uma relação dos verbos que nós estudamos aqui, certo? Dentro do contexto de frase. Vocês reúnem as frases, certo? E trazem. Criam as frases, dentro do contexto de frase. Aí depois, cada grupo vem aqui e se apresenta, mostra o que conseguiu de frase, dos verbos que a gente estudou. Ficou claro? Criar as frases com os verbos, concordância e verbo simples, certo? Junta. E na próxima aula, cada grupo vem e apresenta, ok? Até a próxima aula. Muito obrigado.